Boa tarde. Vamos começar então a ficha número 4 da ICD, que deve estar na página, vocês podem buscá-la na página. O que vamos fazer, já agora, eu já vos perguntei se as condições de emissão estão razoáveis do streaming. Ontem parece que correu bem. A Comissão Pedagógica disse-me que vai enviar uma mensagem no fim desta aula para saber se houve problemas na transmissão ou se está tudo em condições. E, por conseguinte, se tudo correr bem, continuamos neste regime. Se a transmissão tiver muitos cortes, eu faço a gravação do vídeo antes da aula e durante a aula estou só a receber comentários vossos, enfim, perguntas vossas, deixando, obviamente, o vídeo acessível antes da aula. Bom, começando então agora com a ficha. Vocês têm, aliás, podemos começar pela onde é que ela está, ok? Por isso, esta é a página da cadeira que vocês já conhecem. Por isso, basta irem aqui ao plano e sumários. Aumento só. Okay. Basta vir aqui ao plano e sumários. Aulas práticas, ou teórico-práticas. Com aqui a aula 4. A ficha é esta, que está aqui para resolver. E, em particular, o que a ficha diz, okay, podemos ver aqui, é que devem copiar este ficheiro, obtém concentração PY, disponível na página da ICD para a sua pasta de trabalho. Okay? É isso que eu vou demonstrar agora. Por isso, o ficheiro propriamente dito está acessível aqui neste apontador. Vocês, ao clicarem no apontador, deverão ter esta função. Esta função obtém concentração, copiam o ficheiro todo para a vossa pasta de trabalho. Okay? Bom, foi isso que eu já fiz. E por conseguinte, passando agora para o Spider, na minha pasta de trabalho, o que eu tenho são, além desta ficha 4, que não tem rigorosamente nada, só, vamos passar para o Spider, além desta ficha 4, que não tem rigorosamente nada, tem este obtém concentração, que é o ficheiro que vocês deverão descarregar para a vossa área de trabalho, e com este ficheiro, vocês ao executá-lo, okay, ficam com esta função, obtém concentração PB, concentração de chumbo, e esta será uma matriz de concentrações, C grande, é a matriz que se obtém a partir deste ficheiro, matriz de concentrações, e tem aqui a matriz C, aqui, com todos os elementos, nomeadamente estes últimos, 27, 21, 18, que são estes últimos, isto é muito grande, ela vai colocando cada elemento na sua linha separada, por isso isto são não sei quantas mil linhas, não vale a pena, mas penso, aparentemente os últimos estão bem, por isso a matriz deve estar bem carregada. Okay? Então vamos ver o que é preciso fazer, o que é suposto fazer com este trabalho, ou com este problema. Voltando aqui para a ficha. Okay? Voltando aqui para a ficha, o que se pretende é resolver o seguinte problema. A ficha representa a concentração de chumbo em vários pontos e em cada ponto em várias profundidades. Esta lista tem 3 listas incluídas. Isto, no fundo, é uma matriz com 3 linhas. Cada linha, a primeira linha, ou a primeira lista, contém um número de 1 a 20 que identifica o ponto da amostragem. Por isso, há 20 pontos de amostragem e cada amostragem tem um ponto específico. A segunda linha, ou segunda lista, contém a profundidade da amostra. A terceira lista representa a concentração de chumbo na amostra em partes por milhão. Okay? Há várias amostras por ponto e no total há 100 amostras em 20 pontos diferentes. Quer dizer que a lista que nós temos tem 100 elementos. Por isso são 3 listas, cada uma com 100 colunas. Cada coluna é uma amostra. Essa amostra na primeira linha diz qual é o ponto da amostragem. Na segunda linha diz a profundidade. E na terceira linha diz a concentração que foi medida. Ok? Bom, se percebe isto, podemos fazer então um primeiro programa que diz quantas amostras foram retiradas do ponto 1. Ok? É isso que vamos fazer. Quantas amostras foram retiradas do ponto 1. E por isso podemos fazer uma coisa genérica, dizer quantas amostras foram retiradas de um ponto qualquer.
E para isso, então, vamos passar aqui ao Spider. Ok. E vamos então escrever na ficha 4, que está vazia neste momento, vamos escrever uma função número amostras, damos um ponto, P, e damos a matriz C, matriz de concentrações. Okay? Matriz essa que é aquela que vemos aqui. Okay? Por isso, a primeira linha é o ponto onde foi feita a amostragem, a segunda linha a profundidade e a terceira linha o número de partes por milhão, por isso é a concentração de chumbo. Okay? Não se esqueçam disto. E por isso o que nós fazemos então é determina o número ou retorna o número de amostras colhidas na posição P. Okay? Por aqui P pequeno. Okay? Na matriz de concentrações. Devia ser mais bem explicado, mas para já podemos ficar assim. Ok? Bom, o que é que nós temos que fazer em termos de algoritmo? Bom, no fundo, o que queremos é saber quantos elementos desta lista é que tomam o valor P da posição. Neste caso, P igual a 1. Será que uma, duas, três, enfim, é ir contando. Okay? Como é que se conta isto? Bom, já sabemos. Temos um contador, conta, começa a 0. E agora, para todos os elementos, vou deixar aqui o ponto de interrogação. O que é que temos que fazer? Para todos aqueles que nos interessam, se esse valor for igual ao valor P, a gente conta. Okay? Como é que a gente conta? Se o valor for igual ao valor P, a gente simplesmente diz que a contagem é acrescentada por 1. Okay? Por isso, basicamente, só temos que ir contando os elementos e no fim retornar a contagem. Ok? Bom, como é que nós fazemos este for? Onde é que andamos à procura dos elementos? Andamos à procura dos elementos na primeira linha da matriz. Ok? Isso é nós vamos dar uma matriz com 3 linhas e o que nos interessa é a primeira linha da matriz. E por isso, o que podemos fazer é dizer que andamos à procura, nesta matriz C, apenas da primeira linha. Ok? Se vocês podemos confirmar isto. Se esta é a matriz, isto é a matriz C, ok? O C0 ok? Corresponde à primeira linha que acaba em 23, 16, 11, ou seja, 23, 16, 11. É esta a primeira linha que nós estamos a medir quando chamamos o C0. Ok? Bom, então, aparentemente isto está como deve ser, por isso nós queremos para todos os valores que apareçam nessa linha, se esse valor for igual à posição que nós estamos à procura, nós contamos. Caso contrário, não contamos. Okay? Bom, vamos ver se isto está certo. Executamos esta função. Okay? E chamamos número de amostras. Ou seja, na posição 1, em C,
E o nosso resultado é 0, o que é um pouco estranho. Só confirmar que está certo. Por isso, vou confirmar que o C é o que nós queremos. Ok, C0. Para todos os valores de V no C0, se V for igual a P, igual, ok? Isto acontece N vezes, pequenos erros. Se nós fizermos isto, dá 5 amostras, ok? Bom, porque é que há 5 amostras? Podemos olhar para aqui, são 1, 2, 3, e temos que andar à procura delas. Na ficha, o resultado da ficha é que são 5 exatamente que nós podemos procurar, mas reparem, como nós fizemos uma função geral, nós podemos agora procurar também o número de amostras na posição 7. Okay? Há 20 posições e por isso podemos calcular em qualquer número de posições, nomeadamente na 7. Okay? Podem confirmar que há 3 ocorrências do número 7 na primeira linha desta matriz. Bom, passamos para a segunda questão. Okay? Que é quantas amostras foram retiradas a pelo menos 90 cm de profundidade. Ok? Bom, aqui o que nos interessa é a profundidade, e a profundidade é a segunda linha. E essa segunda linha nós vamos procurar todos os elementos, no fundo estamos a procurar todos os elementos, quantos elementos é que existem na segunda linha com pelo menos 90 cm, ou seja, maiores ou iguais a 90. Por isso, a resolução há de ser semelhante. Por isso, se este é o número de amostras, vamos chamar isto na posição, vamos fazer uma coisa muito semelhante, que é o número de amostras na profundidade. Aqui damos P neste momento, medidas numa profundidade. P ou superior. Na matriz de concentração. Isso retorna o número de amostras da matriz de concentrações C colhidas na posição P. Este é o primeiro caso. O segundo caso é retorna o número da mesma coisa, colhidas a uma profundidade P ou superior. Por isso, o esquema é exatamente o mesmo, começamos a contagem. O que é que se altera? Bom, altera-se que nós não vamos procurar na primeira linha, na linha 0, vamos procurar na linha 1, que é a linha das profundidades. E aqui a questão, a pergunta não é se o V é igual ao P, mas sim se o V é maior ou igual à profundidade. Okay? O resto é igual. Basicamente, uma pergunta semelhante com uma solução semelhante. Por conseguinte, podemos fazer aqui o número de amostras de profundidade. 90, que é o que é pedido. Neste caso, o número de amostras é 63, que é, espero eu, o resultado correto. Okay? Podem confirmar que o resultado é o resultado correto e por isso podemos passar para a terceira pergunta. Okay? 63 era o resultado que era suposto obter. Qual é a concentração média de chumbo a mais de 1 metro de profundidade? Okay? Qual é a diferença em relação às anteriores? Temos que olhar para, para filtrar, digamos, as medições que são feitas a mais de 1 metro de profundidade.
por isso não é 90 centímetros, são 100 centímetros, e em vez de contar simplesmente, ou seja, por cada uma que apanhamos, contamos um, nós vamos obter a concentração média, ou seja, somamos todas as concentrações e dividimos pelo número de amostras. Ok? Este já é um pouco mais complicado, porque temos que verificar, filtrar hum, pela profundidade. Okay? Mas o que nós acumulamos não é o número de amostras, mas as concentrações. Ao acumular as concentrações, nós temos que somá-las e depois dividi-las pelo número de vezes. Okay? Bom, vamos lá ver se isto se entende. Vamos voltar aqui ao Spider. E o que queremos é a concentração média, profundidade C, por isso temos que dar a profundidade P e a concentração média é a mesma. Okay? Retorna a concentração média das amostras na matriz de concentrações C, colhidas a uma profundidade P ou superior. Bom, podemos usar este esquema e ver o que é que temos que alterar. Se nós queremos fazer uma profundidade, temos que ter uma concentração média. A primeira coisa que nós temos que fazer é somar, não é? Em vez de contar, vamos somar. Vamos ter que fazer uma soma e dividir pelo número de amostras. Soma começa também por 0. E agora, para todos os Vs, okay? Mais uma vez, só nos interessam os Vs que estejam a uma determinada profundidade. Por isso, para todos os Vs que estejam numa... Aliás, neste caso o que nós queremos é garantir que vamos varrer os índices todos da matriz, as colunas todas. Por isso, se calhar, melhor aqui é pôr a coluna. For i, in, range. Por isso, número de colunas. Quantas é que são os números de colunas? Por aqui, n colunas. Por isso, para todas as colunas, o que é que nós perguntamos? Se a profundidade que há de estar na C, na linha 1, posição I, se esta profundidade for maior ou igual a P, então o que é que nós temos que saber? Vamos ter que somar, vamos ter que acrescentar à soma a concentração que obtemos, para depois tirar a média. Onde é que está a concentração? Está na coluna 2. Ou seja, vamos vendo aqui na coluna 1, na linha 1, vamos esta linha. Se esta linha for superior a 100, nós fazemos umas contas, se não desprezamos. Por exemplo, esta é superior a 100. Como esta é superior a 100, nós agora vamos à segunda linha e dizemos, ok, neste ponto medimos 14. Okay? E fazemos isso para todas. Somamos todas as concentrações e dividimos por N. Okay? Por isso, temos uma soma, obtemos a soma, depois temos que dividir por N. C média é igual à soma a dividir por... E agora, que N é este? Bom, é o número de vezes que nós entramos neste ciclo. Bom, mas nós não sabemos quantas foram, porque nós contamos. Por isso, o que nós temos que fazer é dizer que não só vamos somando as concentrações, mas vamos contando as vezes que nós fizemos isto, ou seja, temos que manter também uma contagem. Sempre que a concentração for maior que P, então não só somamos, como também fazemos a conta. Contamos. Ou seja, para todas as concentrações que forem superiores a profundidades que forem superiores a P, nós contamos e somamos a concentração. No fim,
só temos que dividir a soma pela contagem. Retornamos. Bom, podemos retornar diretamente isto, esquecemos de criar. Só falta dizer quantas colunas é que nós temos. N colunas é igual aqui ao comprimento de uma linha. O comprimento de uma linha pode ser, as linhas são todas iguais, por isso uma linha pode ser o C0, C1, C2. Bem, já que estamos a usar o 1, é C1 que vamos usar, mas elas seriam iguais. Okay? Por isso, contamos o número de colunas, contamos o número de colunas que contam, somamos os valores e obtemos a média. Bom, vamos ver se isto funciona. Isso é a concentração média de 100. Está mal medido. Isto não é assim que se escreve. Noutras linguagens é assim. Isto é assim que se escreve, ok? É coluna 1, a linha 1, coluna I. Aqui é a mesma coisa. C. Aqui não, C igual a C mais 1. Soma mais concentração que está na coluna na linha 2. Ok? Vamos fazer então a conta. 15,983. Isto não é bem igual porque há a mais de 1 metro, ok? Isto é a mais, não é mais ou igual. A mais de 1 metro. Há de haver uma, provavelmente, que não é a mesma coisa. E o resultado é 15,827, que é 8,275, que é o resultado que se esperava. Ok, por isso o resultado está certo. Vamos ver então os outros problemas. Por isso já fizemos este. Qual foi a maior concentração de chumbo? Bom, como é que se vê a maior concentração de chumbo? Bom, vai-se ver todas as linhas, todas as concentrações da linha 3, da última linha, que é as concentrações, e ver-se qual é essa concentração. É obter o máximo, no fundo, é obter o máximo de uma lista. Da lista que é a terceira linha da matriz. Bom, como é que se obtém o máximo? Já fizemos isso na aula teórica, mas podemos ver aqui outro exemplo. Ok, vamos ver então nesse exemplo. Definição da concentração máxima. Ok, aqui não precisamos disto. Sabemos só que é a concentração na matriz. E o que é que temos que fazer? Bom, concentração máxima das amostras na matriz C. Não precisamos fazer mais nada. Bom, o que é o máximo? No fundo, temos que ir ver todos os valores. Começar com o valor for v in qualquer coisa, para todos os valores. Se o v, if v for maior que o máximo corrente, ou seja, vamos vendo qual é o máximo em cada instante, nós dizemos que o máximo corrente passa a ser um V. Trocamos. Okay? No final, se olharmos para todos os valores, vamos obter o máximo corrente, que será o maior valor que nós analisamos. Faltam aqui duas coisas, no fim retorna-se o máximo corrente
há duas coisas que temos que ver. A primeira vez que fizemos esta comparação, temos que ter um valor para o máximo corrente. Que valor é esse? Bom, é um valor que basicamente perca com qualquer um e, por conseguinte, podemos pôr como máximo corrente inicial. Como eles são todos valores positivos, eu posso pôr o valor 0. Se pudesse ser positivos ou negativos, podia ser um valor muito pequenino, no limite menos infinito, de forma que logo no primeiro ele fosse substituído. Por outro lado, onde é que estamos à procura dos valores? Bom, estamos à procura dos valores na segunda linha. Na linha 3, aliás. Na linha 2, que é a terceira linha. Pronto. O resto é muito parecido. Reparem que calcular uma soma, uma contagem ou um máximo tem todos a mesma estrutura. Tem o valor inicial. À medida que se vão analisando os valores, eles podem eventualmente ser alterados. E no fim reporta-se o último valor obtido. Ok? Por isso, concentração máxima de C dá 31, que é o valor que era suposto dar. Okay? Não vou fazer a última, vou-vos deixar como exercício fazerem este último exercício. Okay? Qual a menor concentração de chumbo medida entre 1 e 2 metros? Por isso, isto no fundo é uma mistura de obter a máxima, ou neste caso a menor concentração. Por isso a comparação é feita ao contrário. Vamos procurando sempre o mais pequeno e deve começar com um número muito grande. E depois temos que fazer um filtro adicional que não basta dizer que são os valores, mas temos que garantir que os valores são obtidos entre 1 e 2 metros de profundidade. Ou seja, vamos ter que fazer uma mistura, digamos, uma adaptação desta técnica que usamos aqui. Testamos onde é que foi essa coisa? Que nós testamos se o valor está entre dois ranges, okay? Entre 1 metro e 2 metros. Se a concentração estiver entre 1 metro e 2 metros, nós aqui, em vez de contar, vamos simplesmente analisando se essa contagem é maior ou menor do que a concentração que temos corrente. Okay? Temos uma concentração corrente, analisamos todas as contagens, todas as concentrações. Se a profundidade for entre 1 e 2 metros, então analisamos a concentração. Se não for, desprezamos esse valor. Ok? Por isso, deixo esse para exercício e vamos fazer o segundo exercício, que tem a ver com... por isso, o primeiro foi fundamentalmente um problema à base de... O primeiro foi à base de matrizes, embora tivesse alguns ifs. Okay? Este segundo problema é exclusivamente à base de ifs, condicionais. E o que é que se pretende fazer? Pretende-se olhar para um triângulo em que são dados dois ângulos internos, okay? Ângulo 1 e ângulo 2, e devemos dizer se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno, ou eventualmente não é triângulo nenhum. Como é que nós sabemos isso? Sabemos que a soma dos ângulos tem que ser 180 graus e não há ângulos negativos. Se os ângulos forem todos iguais, o triângulo é equilátero. Se os ângulos forem dois iguais e um diferente, é isósceles. Se forem todos diferentes, é escaleno. Okay? E por isso temos aqui vários exemplos. Se houver um triângulo que tem dois ângulos de 60 graus, o terceiro também tem que ser 60 e, por conseguinte, será um equilátero. Se dois ângulos forem 30, 30 e 30 dá 60, o outro deve ser 120, por isso ele é isósceles. Se for 50, 80, o que falta tem que ser também 50, também tem que ser 50, porque são 180 a soma, e por isso se há dois ângulos de 50 graus é um triângulo isósceles. Se for 30 e 45, fazer as contas, ok? Se for 120 e 90, a soma já está superior a 180, como não há ângulos negativos, este triângulo não existe. Okay? É impossível existir este triângulo. Por isso, vamos criar esta função tipo de triângulo, e é essa função que nós vamos definir agora. Okay?
Ora, vamos então ver o que é o tipo de triângulo. Definição de tipo de triângulo. Tem 1 e ângulo 2. Torna o tipo de triângulo em que dois lados, em que dois ângulos são dados. Enfim, devia ser um bocado mais bem explicado, mas eventualmente explica-se no código o que é que vamos fazer. Bom, então, o que é que nós temos que fazer? Temos que olhar para os ângulos, não é? Se calhar uma boa ideia é verificar quanto é que vale o terceiro ângulo, antes mesmo de começar. Okay? Se sabemos dois ângulos, como sabemos a sua soma é 180 graus, podemos, à partida, dizer que o ângulo 3 é igual a 180 menos ângulo 1 menos ângulo 2. Okay? Agora temos que fazer aqui um if. Okay? Ou seja, temos que fazer aqui uma condição para decidirmos que tipo de ângulo é que existe. Por isso, a primeira coisa que se calhar convém explicar é que se nós dermos ângulos negativos ou se dermos ângulos muito grandes, o terceiro ângulo vai ser negativo. Por isso, se calhar o melhor, antes de começarmos a testar que tipo de ângulo é que nós temos, triângulo é que nós temos que verificar se é um triângulo ou não. Como é que nós sabemos que é um triângulo? Se todos os ângulos, se não existirem ângulos negativos. Okay? Ou seja, se o ângulo 1 for maior ou igual a 0, and ângulo 2 maior ou igual a 0, and ângulo 3 maior ou igual a 0, se todos os ângulos forem maiores que 0, como nós sabemos que o ângulo 3 é obtido pela subtração de 180, ou os ângulos são pequenos e o ângulo 3 será um número abaixo de 180, ou se os ângulos forem muito grandes, o ângulo 3 fica negativo. Se um destes ângulos for negativo, a coisa bate errado. E por conseguinte, se acontecer este caso, o que nós podemos dizer é que o tipo é igual a 0. Ou seja, não é triângulo. Bom, isto é uma solução, uma alternativa. A outra alternativa é se os ângulos forem... Agora sabemos com certeza que os ângulos são todos entre 0 e 180. Por isso podemos ver, se calhar a maneira mais simples é dizer em que condições é que o triângulo é equilátero. Okay? Podemos fazer if ang 1 for igual, só que é igual com dois iguais, ou ângulo 2 também for igual ao ângulo 3, se os ângulos forem todos iguais, o que nós podemos é dizer que o tipo é 1, ou seja, triângulo equilátero. Bom, e em que condições é que ele é isósceles? Se o ângulo 1 for igual ao ângulo 2, ou o ângulo 1 for igual ao ângulo 3, ou o ângulo 2 igual ao ângulo 3, okay? Por isso, neste caso, aliás, vamos ver o seguinte, se nós quisermos esta situação, okay, vamos deixar isto. Neste caso eu digo que o triângulo é isósceles. Vamos ver que está errado
há aqui um errozito que já iremos corrigir. Que erro é este? Que erro é este? Reparem o que acontece se nós tivermos três ângulos iguais. Se nós tivermos três ângulos iguais, nós dizemos que o tipo é 1, mas depois continuamos. E continuamos e dizemos que se o ângulo 1 for igual ao ângulo 2, que é, são todos iguais, o tipo passa a ser 2. Por isso, nós só queremos obter este, ou seja, só queremos fazer este teste se este não funcionar. E aliás, só queremos fazer este teste se este não funcionar. E por conseguinte, em vez de estarmos a fazer ifs, 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 o que temos que fazer é um if. Se isto for, está resolvido. Se não, else, if. Por isso, se não, testamos isto. Se este for, está resolvido. Se não, nós dizemos que o tipo é igual a 2. Se não, e agora já não precisamos fazer mais nenhum teste. Se não, dizemos que o tipo é 3. Que é um triângulo escaleno. Finalmente, retornamos o tipo. Okay? Isto podia ser feito de outras maneiras, mas é a maneira provavelmente mais elegante. Verificar que não é um triângulo, verificar que o tipo é que eles são todos iguais. Aliás, se for um triângulo, então vamos testar se os ângulos são todos iguais. Se os ângulos todos iguais, ele é equilátero. Se não, vamos testar se há dois iguais. Se não, vamos testar se não é escaleno. Okay? Por conseguinte, podemos executar isto e agora podemos ver aqueles testes que são feitos, não é? Por isso, se dermos dois ângulos de 60 graus, ups, 60, 60. Isto não é um ângulo, isto é um O. Ou seja, se o ângulo 1 for maior que 0, ou se o ângulo 2 for maior que... desculpa, isto é o contrário. Quando é que ele não é triângulo? Se o ângulo 1 for menor que 0, ou se o ângulo 2 for menor que 0, ou se o ângulo 3 for menor que 0, se um dos ângulos for menor que 0, ele não é triângulo. Ok? Então, o seguinte, neste caso, o triângulo é de facto, ou seja, ele não está a ficar logo aqui, ele ficava logo aqui, agora ele verifica que é um triângulo e verifica que os ângulos são todos iguais. Podemos dar um com dois ângulos iguais, 50, 50. Podemos dar isósceles, ok? Ou seja, se for 50, 50, o outro há de ser 80, por isso podemos dizer, se um for 80 e o outro for 50, ou seja, o terceiro será 50 também, vai continuar a ser isósceles. Se for, por exemplo, 10, 20, o outro há de ser 150, por isso não é, é um ângulo escaleno. E se eu puser aqui ângulos muito grandes, 100 e 90, já dá 190, por isso o resultado é 0, porque o outro ângulo seria menos 10, para que a soma desse 180. Ok? Já agora, um ângulo curioso. O que é que acontece se eu der 0, 0? Bom, se os dois ângulos tiverem 0 graus, quer dizer que o outro tem 180, quer dizer que na realidade isto, embora ele me vá dizer provavelmente que é um triângulo isósceles, na realidade isto é um triângulo degenerado em que há dois lados em cima do terceiro. Basicamente é o que acontece, responde apenas a uma linha. Mas, enfim, no limite, isto pode ser considerado um triângulo. E é isso que ele está considerado. Eu não estou a testar se há ângulos zero neste teste, nesta função. Bom, isto é um exemplo como vocês podem encadear ifs
de uma forma mais ou menos arbitrária, mais ou menos complicada, com condições também mais ou menos complicadas, mas pronto, acho que a lógica se percebe razoavelmente. Mas para o último exercício, que tem a ver com um percurso aqui num conjunto de pontos, ok? Por isso, se for dado um conjunto de pontos, este ponto, este ponto, este ponto, este e este, nós queremos saber o comprimento do segmento, o comprimento da linha, digamos, que une estes pontos, por isso, dos segmentos que unem estes pontos. Por isso, neste caso, temos uma matriz em que o primeiro ponto, na coordenada x, vale 0,1. O segundo ponto, na coordenada x2, vale 0,9. O 3 dá 0,4, o 4 dá 0,2 e o 5 dá 0,7. Ok? São estes valores que nós vamos usar nesta matriz e por isso a primeira coisa que podemos fazer é criar esta matriz. Chamar matriz pontos. E vamos criar esta matriz tendo os pontos 1, 0, 1. É quase mais fácil de ter feito diretamente, mas vamos fazer aqui 2, 3, 4, 5. Isso o 2 dá 0,9. O 3 dá 0,4. 4 dá 0,2 e o 5 dá 0,7. Ok? Temos aqui a matriz de pontos, agora só para isto perceber melhor o que é que se está aqui a fazer. Isto tem apenas a ver com formatação para ficar mais inteligível. Não está a gostar daqui da. Não está a gostar da formatação. Assim já gosto. Ok. Então espera, deixem-me só confirmar. Acho que isto assim também. Ok. Esta barra quer dizer que as instruções continuam na linha seguinte e ele às vezes não gosta de acabar uma linha com um igual. Ok? Mas em princípio isto deve ter aqui os pontos. Estão aqui corretamente representados. Okay? Está a ler bem. E por isso o que nós queremos fazer é um problema que é comprimento do percurso. Ok? Por isso, vamos definir o comprimento do percurso em que são dados um conjunto de pontos. E, por conseguinte, o que vamos fazer é retornar o comprimento do percurso obtido pelos segmentos que unem os pontos consecutivos. Okay? Bom, e agora os pontos, temos que analisar os pontos. Cada ponto é um par. Okay? E por isso o que temos que fazer, o comprimento é a soma de comprimentos. Por isso temos que dizer que o comprimento começa por ser igual a 1.
a 0, aliás. E agora for, vamos ter um ciclo. Já vamos ver o que é que lá podemos. Dizemos que o comprimento é igual ao comprimento mais qualquer coisa. No final, estamos a somar os comprimentos. No final, retornamos os comprimentos. Bom, o que é que nós vamos varrer, digamos? Temos uma matriz destas, o que nós temos que ver é que vamos ter o comprimento. Aliás, o que podemos pôr o comprimento? Podemos dizer que queremos os comprimentos, uma função que vamos definir, comprimento do segmento, e podemos dizer que queremos o comprimento do segmento entre o ponto P1 e o ponto P2. Ok? Bom, quais são os pontos P1 e P2? Bom, o primeiro ponto é o que está este, é 1 e 2, exatamente. Mas depois é 2 e 3, depois é 3 e 4, depois é 4 e 5. Por isso nós queremos sempre o comprimento que vai entre o P e o P e mais 1. Ou seja, o I vai variando entre 0 e 1. Se o I for 0, isto vai entre 0 e 1. Depois, se o I for 2, vai entre 2 e 3. Depois vai entre 3 e 4 e acaba no 4 e 5. Por isso, este I, que aqui está, deve variar entre que valores? Entre o 0, ou seja, 0, que é a linha 0 e a linha 1. Depois entre o 1, que é a linha 1 e a linha 2, e por aí adiante. Por isso isto vai ser no range n tantas. Vamos ver tantos quantos o número de pontos, exceto que no último não contamos. Contamos do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Só há 4 segmentos. Não há se houver 5 pontos, só há 4 segmentos. E por conseguinte, o n é n-1, o range em que o n é o número de pontos. Como é que se mede o número de pontos? Bom, o número de pontos é o comprimento dos pontos. Okay? Este ponto é uma matriz que tem 5 linhas e, por conseguinte, n será 5. E nós vamos variar o i entre 0 e 1, ou seja, entre estes dois pontos, entre 1 e 2, estes dois pontos, 2 e 3, que é estes dois pontos, 3 e 4, que são estes dois pontos. Ok? Por isso agora, o que é o ponto I? Ok? Bom, temos, o ponto I será a linha respectiva. Ok? Por conseguinte, cada ponto é uma linha. Por isso, a maneira de representar isto é pontos. Do pontos I até o pontos I mais 1. Okay? Damos os pontos. Se soubermos o comprimento entre este ponto e este ponto, nós sabemos, vamos somando o comprimento ou comprimento corrente e no final retornamos o comprimento. Obviamente, para fazer isto, falta-nos definir a função comprimento de um segmento. Em que temos um ponto P1 e um ponto P2. Reparem que retorna ao comprimento de um segmento. O comprimento do segmento que une os pontos P1 e P2. Bom, como é que se calcula o comprimento de um segmento? Calcula-se a diferença nas coordenadas x, a diferença nas coordenadas y, e sabemos que o comprimento é igual à raiz quadrada do dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Ok? Já sabemos fazer isto. Há aqui um erro
que nós podemos já antecipar, que é a raiz quadrada existe no módulo da matemática. Então, o seguinte aqui tem que ser mate. Agora temos que saber qual é o dx. Ora, o que é o dx? O dx é a diferença na primeira coordenada, a coordenada x. E por isso o dx, neste caso, se o P1 é esta linha, ou esta lista, nós podemos dizer que o dx é o P1, primeira posição do P1, menos a primeira posição do P2. Ou seja, o dx é a diferença entre este valor e este valor. P1 na posição 0 e P2 na posição 0. Para o dy é a mesma coisa, só que é a segunda coordenada, ou seja, a posição 1. Okay. Tudo feito. Calculamos o comprimento e retornamos o comprimento. Se tudo correr bem, podemos executar e com esta matriz de pontos podemos tentar ver quanto é que dá o comprimento do percurso aplicado aos pontos. E a resposta é: ainda não tinha corrido executado este fecheiro, por isso agora sim posso fazê-lo e dá 4,5365, que é o resultado que devia dar. Podem testar à mão estes 4 segmentos e podem verificar que é esse o resultado que obtém. Bom, por conseguinte, acho que dá para ver como é que se faz esta ficha. Vocês vão ter aulas práticas. Deixa eu voltar aqui a mostrar, falar com vocês. Okay? Por isso, acho que dá para ver o que é suposto fazerem nesta ficha. Vocês vão ter aulas práticas a partir de amanhã, não é? Amanhã sexta tem 2 turnos e depois é segunda e terça. Exato, segunda e terça os outros turnos. Por isso, o que eu vos peço, eu vou pôr esta aula também no YouTube. O que eu vos peço é para olharem para estes exercícios, tentarem fazê-los sem olhar para a aula, eventualmente voltar à aula para ver qual foi a solução que foi feita, se não conseguirem fazer por vocês próprios, e quando forem para a aula prática do vosso turno, vocês já devem ter uma ideia de como é que eles se fazem, ou já os fizeram mesmo, de forma a que na aula prática vocês fundamentalmente tirem dúvidas com o docente da aula para verificar se está tudo ok, ou dúvidas que vocês tenham, ou alterações que queiram fazer ao código, de forma a que obtenham a maior, digamos, o maior conhecimento possível, porque só ver fazer coisas não é suficiente. O Python é uma linguagem, programação, mas é uma linguagem, e todos vocês sabem que provavelmente, se vocês aprenderam uma língua estrangeira, no vosso caso, imagino que sejam portugueses e que a língua estrangeira terá sido inglês, vocês podem saber a gramática toda do inglês, podem decorar toda a gramática, mas se não praticam o inglês, vocês não sabem falar inglês. Aliás, quando se aprende uma linguagem, aprende-se fazendo. A linguagem Python é um pouco assim. Nós sabemos a gramática da linguagem, sabemos o que é que as instruções fazem, mas se nós não praticarmos, não sabemos depois encadear as instruções, não conseguimos encadear as palavras para obter uma frase. Ou seja, não conseguimos encadear as instruções para obter um programa. Pronto, é isso que vocês têm que praticar e não apenas ver como é que é feito, mas serem vocês a fazerem esse treino, porque só assim é que depois vocês podem responder às perguntas quando forem avaliados. Ok? Pronto, por hoje vamos ficar por aqui. Amanhã vocês já têm algumas práticas. Eu vou ficar à espera que a Comissão Pedagógica me diga se a transmissão foi bem feita, correu bem ou se teve muitos cortes. Se não teve muitos cortes, continuamos assim. Se não, em qualquer dos casos, até quarta-feira, se não for antes, meus turnos práticos vejo-os antes, mas se não, até quarta-feira para a próxima aula teórica. Okay? Boa tarde então, e bom fim de semana e boa saúde.